Bom, então vamos dar prosseguimento à nossa aula aqui. Nessa aula nós vamos ver como trabalhamos com texto, fórmulas e funções que trabalham com texto. Então, como exercício inicial, vamos imaginar que tenhamos uma lista com nomes e sobrenomes com esse tipo de estrutura, ou seja, primeiro o sobrenome, a vírgula separando e o nome. Então, se toda essa lista estiver consistente, então a separação do sobrenome e do nome ela é muito simples. Basta a gente selecionar essa lista e agora eu venho aqui na pasta de opções dados e nós vamos usar a opção texto para colunas. Então ele vai abrir uma caixa de diálogo assistente para conversão de texto em colunas e no nosso caso nós vamos optar pela importação dos dados delimitado. Então, a gente tem a vírgula, né, que é o caractere que está separando o sobrenome do nome. Eu vou clicar aqui no botão avançar. Bom, e vou escolher quem é meu delimitador. Não é a tabulação, é a vírgula. Você veja que imediatamente ele reconheceu e já colocou aqui uma barrinha separando o sobrenome do nome. Então, vamos aqui clicar em avançar e, posteriormente, em concluir. Ops! Ele acabou copiando o sobrenome, né? Vamos voltar aqui, realizar o procedimento novamente, porque eu preciso colocar os dados na célula B2. Eu não quero sobrepor o meu dado original. Então, eu vou botar aqui na B2. Então, concluir, pronto. Sobrenome e nome. Uma vez separados, eu posso, por exemplo, criar uma fórmula para compor um novo nome novamente. Dessa vez, de uma outra forma, em que apareça o nome e, posteriormente, o sobrenome. Por exemplo, aqui na célula D2, eu vou colocar igual a C2, primeiro nome, e eu vou concatenar, o operador de concatenação é o E comercial, é o Shift 7, vou concatenar com um espaço em branco, para não sair grudado, nome e sobrenome, um espaço em branco, entre aspas, e mais um E comercial, B2. Esta é a fórmula. Então, Enter, ele compôs o nome novamente. Como é uma fórmula, eu posso preencher para toda a lista. Assim, a gente recria novamente o nome completo a partir de uma estrutura em que tinha o sobrenome e nome. Mas isso foi feito de forma estática, né? Será que a gente poderia manipular isso através de fórmulas? Pois bem, vamos ver aqui, então, essa planilha usando funções. Então, dessa vez, eu tenho uma lista. Essa lista não está consistente, ela tem nomes e sobrenomes em vários tipos de formatos. Então, vamos imaginar que eu tenha, por exemplo, esse nome aqui, Can Wendybat, que tem o sobrenome primeiro separado com a vírgula. Então, eu não posso mais utilizar essa opção de texto para coluna. Então, vou fazer aqui uma série de funções para tratar esse caso e que essa fórmula seja geral para todos os elementos da lista. Então, vamos começar inicialmente. Eu vou precisar de algumas características do nome. Então, eu vou precisar primeiro obter a posição da vírgula. Então, como é que a gente faz para obter a posição da vírgula? Eu vou usar aqui como exemplo essa linha 4, que é que tem o sobrenome primeiro separado com a vírgula. Então, eu vou clicar, vou inserir a função localizar. Então, eu vou introduzir aqui a função localizar, abre aspas. Primeiro, texto procurado. Quem é o texto procurado que eu estou querendo obter? É a vírgula, entre aspas. Então, vírgula, entre aspas, ponto e vírgula para separar os argumentos. De qual texto? B4, B5, melhor dizendo. Então, fecho parênteses. Então, eu obtenho que a posição da vírgula ela está na quinta posição deste nome. Com isso, eu posso extrair, certo? Deste nome o seu
sobrenome. Como eu faço isso? Eu uso a opção esquerda. Nós temos dois tipos de funções que trabalham com texto. Temos a esquerda, que obtém uma lista, que obtém uma sequência de caracteres à esquerda do nome, e nós temos também direita, que obtém uma sequência de caracteres à direita. Nesse caso, eu vou pegar o primeiro sobrenome, então ele está à esquerda. Então, eu vou usar a função esquerda. Abre parênteses. De qual texto? B5. Pois bem, como a posição a vírgula vai estar na quinta posição, se eu colocar aqui a quantidade de caracteres da posição da vírgula, ponto e vírgula, eu vou obter, então, a lista, a sequência de caracteres até a quinta posição. Então, vamos botar aqui, é a célula D5. Fecha. Então, ele vai trazer o sobrenome, incluindo a vírgula, que eu não quero, né? Então, para extrair a vírgula do sobrenome, eu vou subtrair uma posição. Pronto, obtive lá o sobrenome. Muito bem, agora eu quero extrair o nome. O nome está à esquerda. Mas para fazer essa obtenção, eu primeiro vou precisar calcular qual é o total de caracteres. Então, eu vou inserir aqui uma função que calcula o total de caracteres, igual a num caractere, num ponto caractere. Ele vai calcular o total de caracteres do nome, B5, fecha parênteses. Então, esse nome tem 16 caracteres. Pois bem, agora eu posso calcular o nome, certo? Com a função esquerda. Eu posso tanto utilizar a função esquerda quanto a função extract texto. Então, nesse exemplo aqui, eu vou usar esquerda. Direita, melhor dizendo, desculpa. Então, eu vou usar a função direita do texto. O texto está aqui na B5, ponto e vírgula. Agora, o número de caracteres. Qual é o número de caracteres que eu vou extrair? Quantos caracteres eu vou extrair? É o total de caracteres que está na célula F5, menos a posição da vírgula. Então, aqui nós temos o endBet. Muito bem. Agora, eu posso compor o nome completo. Como é que seria o nome completo? Seria igual ao primeiro nome, que está na célula G5, concatenado com um espaço em branco, para não sair grudado, certo? Concatenado com o sobrenome que está na célula E5. Enter, eu refiz o nome. Como vocês podem observar, ele tem aqui um pequeno espaço em branco, então talvez seja interessante a gente subtrair uma posição aqui, porque ele está trazendo um espaço em branco também. Pronto, agora sim. Então, essa fórmula aqui atualizada, ela vai ser D5 menos 1. Esse menos 1 é para extrair esse espaço em branco que tem entre a vírgula e o primeiro nome, né? Para a gente não necessita. Ou, se vocês quiserem, uma alternativa também seria não extrair esse espaço em branco. E aqui, então, eu não precisaria concatenar esse espaço em branco. Ops! Não. Teria que ter esse espaço em branco aqui. Bom, vou botar aqui o menos 1, extrair aquele espaço em branco inicial. Pronto. Agora está assim. Bom, finalmente, eu quero juntar tudo isso numa equação só. Numa fórmula somente. Certo? Vocês viram que eu fiz aqui em etapas, certo? Posição da vírgula, calculei a posição da vírgula, calculei o sobrenome, calculei o total de caracteres, calculei o nome completo. Agora eu quero juntar tudo. De tal maneira que eu crio uma fórmula
cuja única referência seja B5. Então, eu vou juntar tudo. Como é que eu faço isso? Eu primeiro vou copiar essa fórmula. Vou aqui selecionar, Ctrl C, e vou inserir aqui a fórmula. A mesma fórmula. Só que agora eu quero substituir essas referências. Eu não quero ter essas referências porque isso aqui foi apenas um cálculo provisório. Então, vou começar substituindo o S5. Como é que eu faço para substituir o S5? Eu vou até a célula E5, copio a fórmula, menos ou igual. Copio a fórmula, Ctrl C. E agora, aqui onde tem a fórmula para toda o nome, eu vou substituir aqui o S5 pela fórmula. Ctrl V. Enter. Nada se modificou. Certo? Mas agora já não estou mais referenciando S5. Mas aquela fórmula, ela também referencia uma outra célula, que não faz parte do nome, né, que está na B5, que seria D5. Eu vou fazer o mesmo procedimento. Eu vou até a célula D5 e vou substituir esta fórmula. Então, aqui na D5, eu vou copiar essa fórmula, menos ou igual, né? Ctrl C. E agora eu vou até a fórmula do tudo e vou substituir o D5. Seleciono o D5, Ctrl V, vou copiar por cima. Pronto. Então, vocês podem observar que a parte final da nossa fórmula já está pronta. Esquerda, B5, localizar, B5. A única referência aqui é B5, que é o nome. Ok. Agora eu vou realizar o mesmo procedimento para G5. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou até a célula G5, vou selecionar a fórmula, Ctrl C, e vou substituir aqui na minha fórmula do tudo. G5. Selecionei a referência G5 e vou copiar a fórmula por cima dela. Pronto. Enter. Por enquanto, nada se modificou. Está correto. Mas ainda tem outras referências aqui. Por exemplo, a F5. Certo? Eu preciso substituir também F5. Então, como é que eu faço? Eu vou até a célula F5, pego a fórmula, menos ou igual, né? Seleciono, Ctrl C. Agora eu vou até a minha fórmula do tudo, edito a fórmula aqui, e eu vou substituir a referência F5. Então, seleciono F5, Ctrl V, substituir. Pois bem, agora a última referência a ser substituída é o D5, né? Mesmo procedimento. Enter. Agora eu vou até a célula D5, seleciono, Ctrl C, venho até a minha fórmula do tudo, D5, seleciono D5 e substituo a fórmula. Pronto, agora vocês podem observar que a minha fórmula só tem apenas uma referência, B5. Elas não dependem mais dessas colunas que eu criei provisoriamente para restituir o nome e sobrenome. Enter, está aqui o nome e o sobrenome. Porém, essa fórmula aqui, ela funciona muito bem para sobrenome primeiro separado com vírgula. Porque quando eu for aplicar a outra célula que não está nesse formato, ela vai encontrar um valor. Veja que ela traz um erro. Então, eu vou editar essa fórmula para introduzir aqui uma nova função, que é a função se é erro. Se ele encontrar erro, ele mantém o nome como ele está. Então, a função se é erro, ela é assim. Se é erro, está aqui. Abre parênteses. Ele vai testar essa fórmula. Se ele não encontrar erro, ele vai colocar o resultado. Se não, lá no final eu vou adicionar aqui um ponto e vírgula, senão ele traz o próprio nome, B5. Fecho parênteses, Enter. Pronto. Então, esta fórmula aqui, eu posso copiar, que em nenhuma célula vai encontrar erro. Quando tiver uma vírgula, ele inverte. Então, pode observar aqui que o end badCam já estava pronto, né? Aqui um outro formato,
o Bacon Jr., TNK, ele inverteu. E o restante, como não tinha vírgula, manteve o nome. Então, essas colunas aqui, que eu fiz provisoriamente para calcular, certo? Se tornam desnecessárias. Eu posso eliminá-las se eu quiser. Né? Clicando com o botão direito do mouse, eu venho aqui em excluir. Elas não se tornam mais necessárias, porque agora eu tenho uma fórmula cuja única referência é o nome. Certo? Eu fiz a fórmula de uma maneira em etapas, porque talvez criar essa fórmula toda de uma vez só fosse um pouco complicado, né? Mas ela continua sendo funcional, né? Ela só faz referência à célula B12, por exemplo. Ok? E ela é uma fórmula que contém funções que fazem referência a outras funções. Certo? E a gente aprendeu a usar aí a função direita, num caractere, localizar e esquerda. Ok? Então, por hoje é só. Nós vemos na próxima aula.